A planta que cresce mesmo no frio. Você já parou para pensar que algumas plantas não têm medo do frio? Enquanto muitas murcham ou param de crescer quando a temperatura cai, outras continuam firmes, verdes e até dão flores e frutos mesmo com geada ou neve. Essas plantas são como aquelas pessoas que não desistem fácil, resistem, se adaptam e seguem em frente, não importa o que aconteça. Neste texto, vamos conhecer algumas delas, entender por que aguentam o frio e como podemos cultivá-las em casa ou no quintal. Por que algumas plantas não têm medo do frio? Imagine que você está em um dia gelado de inverno. Se sair de casa sem casaco, logo vai sentir frio e querer voltar para se aquecer. As plantas que não gostam de frio são assim: quando a temperatura cai, elas sofrem, param de crescer e podem até morrer. Mas as plantas resistentes ao frio são diferentes. Elas têm truques para se proteger, como se estivessem sempre de casaco. Um desses truques é ter folhas mais grossas ou cobertas por uma camada de cera, como se fosse um plástico protetor. Isso impede que a água dentro delas congele rápido. Outras têm substâncias especiais no caule e nas folhas, como se fosse um anticongelante natural. É como quando colocamos sal na estrada para derreter o gelo, essas plantas fazem algo parecido dentro delas. Algumas também conseguem guardar energia nas raízes durante o verão e o outono. Quando o inverno chega, elas usam essa energia para sobreviver, como se tivessem uma despensa cheia de comida para os dias difíceis. É por isso que, mesmo com a terra congelada, elas continuam vivas. Quais são as plantas que crescem no frio? Existem várias plantas que não se importam com o frio. Vamos conhecer algumas das mais comuns e fáceis de encontrar. Couve. Essa verdura é uma das campeãs do frio. Ela até fica mais docinha depois de uma geada. Se você já viu uma couve crescendo em um quintal no inverno, sabe que ela continua verde e forte, mesmo com temperaturas baixas. É como se o frio fosse um tempero extra para ela. 2. Espinafre. Outra verdura que adora o frio. O espinafre cresce rápido e pode ser colhido várias vezes. Se você plantar no outono, vai ter folhas frescas durante todo o inverno. É como ter uma salada sempre à mão, sem precisar ir ao mercado. 3. Alface. Algumas variedades de alface, como a alface romana, aguentam bem o frio. Elas crescem devagar, mas não param. É como se fossem corredoras de maratona, não são as mais rápidas, mas chegam lá no final. 4. Cenoura. Essa raiz fica enterrada na terra e não se importa com o frio. Na verdade, o frio até ajuda a deixar a cenoura mais doce. É como se a planta guardasse o açúcar para se proteger do gelo. 5. Ervilha. As ervilhas são como aquelas pessoas que gostam de acordar cedo. Elas preferem o frio e crescem melhor no outono e no inverno. Se você plantar no começo do outono, vai ter vagens frescas antes mesmo do Natal. 6. Árvores frutíferas resistentes. Algumas árvores, como a macieira e a pereira, precisam de um pouco de frio para dar frutos. É como se elas tirassem uma soneca no inverno para acordar cheias de energia na primavera. Outras, como o pinheiro, ficam verdes o ano todo, mesmo com neve. 7. Flores resistentes. Algumas flores, como a amor perfeito e a calêndula, não se importam com o frio. Elas até gostam. É como se fossem pequenas guerreiras que enfeitam o jardim mesmo nos dias mais gelados. Como cultivar plantas no frio? Cultivar plantas no frio não é difícil, mas é preciso alguns cuidados. Vamos ver o que fazer para que elas cresçam saudáveis. 1. Escolha as plantas certas. Nem todas as plantas aguentam o frio. Se você mora em um lugar muito gelado, escolha as que já mencionamos, como couve, espinafre, ervilha e alface. Elas são as mais fáceis de cuidar. 2. Plante na época certa. A maioria das plantas resistentes ao frio deve ser plantada no outono, antes que o inverno chegue com tudo. Assim, elas têm tempo de crescer um pouco antes de enfrentar o frio mais intenso. É como se você estivesse dando um tempo para elas se prepararem. 3. Proteja as plantas do vento. O vento gelado pode ser pior do que o próprio frio. Se você plantar em um lugar protegido, como perto de um muro ou de uma cerca, as plantas vão sofrer menos. É como colocar um quebra-vento para elas. 4. Use cobertura no solo.
Cobrir a terra com palha, folhas secas ou até jornal ajuda a manter o calor e a umidade. É como colocar um cobertor na terra para que as raízes não congelem. Além disso, essa cobertura também protege as plantas de ervas daninhas. 5. Regue com cuidado. No frio, a água demora mais para secar, então é preciso regar menos. Se a terra ficar encharcada, as raízes podem apodrecer. É como se a planta estivesse de roupa molhada no frio. Não é nada bom. 6. Colha aos poucos. Se você plantou verduras como alface ou espinafre, pode colher as folhas aos poucos, sem arrancar a planta toda. Assim, ela continua crescendo e você tem comida fresca por mais tempo. É como ter uma horta que nunca acaba. 7. Fique de olho no clima. Se a previsão for de geada forte, você pode cobrir as plantas com um pano leve ou plástico durante a noite. Mas lembre-se de tirar de manhã para que elas peguem sol. É como colocar um casaco nelas só quando realmente precisa. Por que vale a pena cultivar plantas no frio? Cultivar plantas no frio pode parecer trabalhoso, mas tem muitas vantagens. 1. Comida fresca o ano todo. Se você plantar verduras resistentes, vai ter salada e legumes frescos mesmo no inverno. Não precisa comprar tudo no mercado, e ainda economiza dinheiro. 2. Jardim bonito mesmo no frio, com flores e árvores resistentes. Seu quintal ou jardim fica bonito o ano todo. Não precisa esperar a primavera para ver cores e vida. 3. Menos pragas. No frio, muitos insetos e doenças desaparecem. Isso significa menos trabalho para você, porque não vai precisar ficar combatendo pragas. 4. Satisfação pessoal. Ver uma planta crescer e dar frutos, mesmo com frio, é uma sensação muito boa. É como vencer um desafio. Você prova para si mesmo que é capaz de cuidar de algo vivo. 5. Ajuda o meio ambiente. Plantar no frio significa usar menos água e menos produtos químicos, porque as plantas crescem mais devagar e precisam de menos cuidados extras. Resumo final: algumas plantas são verdadeiras guerreiras, não têm medo do frio e continuam crescendo mesmo quando a temperatura cai. Elas têm truques para se proteger, como folhas grossas, substâncias anticongelantes e energia guardada nas raízes. Entre as mais resistentes estão a couve, o espinafre, a alface, a cenoura, a ervilha e algumas flores e árvores. Para cultivá-las, basta escolher as plantas certas, plantar na época adequada, proteger do vento e do excesso de água, e ficar de olho no clima. Com esses cuidados simples, você pode ter uma horta ou jardim bonito e produtivo o ano todo, mesmo no inverno. Cultivar plantas no frio é como ter um pedacinho de primavera no meio do gelo, traz vida, cor e sabor para os dias mais gelados. E o melhor de tudo é que qualquer pessoa pode fazer isso, mesmo sem ter muita experiência. Basta começar com uma semente e um pouco de paciência. E se você está começando agora, não precisa de muito para ter sucesso. Um pequeno vaso na janela da cozinha já é o suficiente para plantar algumas mudas de espinafre ou rúcula. Essas plantas crescem rápido e não exigem muito espaço. Outra opção fácil é a cenoura, que pode ser cultivada até em baldes ou caixotes com furos no fundo para drenar a água. Basta encher com terra boa, plantar as sementes e regar com moderação, sem encharcar. Se você mora em um lugar com invernos muito rigorosos, pode usar alguns truques para ajudar as plantas. Uma cobertura leve de palha ou folhas secas sobre a terra ajuda a manter o solo aquecido e protege as raízes do frio intenso. Outra dica é usar garrafas plásticas cortadas ao meio como mini estufas para as mudas mais frágeis. Basta colocá-las sobre as plantas durante a noite ou em dias de geada, e retirar quando o sol aparecer. Isso cria um ambiente mais quentinho e protegido. Para quem gosta de flores, algumas espécies também resistem bem ao frio. O amor perfeito, por exemplo, fica lindo em vasos e canteiros, mesmo com temperaturas baixas. Já a calêndula não só aguenta o frio como também afasta pragas da horta. E se você quer algo mais alto, o alecrim é uma ótima escolha. Além de resistente, deixa um cheirinho delicioso no ar e pode ser usado na cozinha. O importante é observar as plantas e aprender com elas. Se uma folha começar a ficar amarelada ou murcha, pode ser sinal de excesso de água ou frio demais. Se as mudas estiverem crescendo devagar, talvez precise de um pouco mais de sol. Não tenha medo de errar,
porque cada tentativa ensina algo novo. Com o tempo, você vai perceber que as plantas falam com a gente através de pequenos sinais, e vai ficar mais fácil cuidar delas. Outra vantagem de cultivar no frio é que muitas dessas plantas ficam ainda mais saborosas. A couve, por exemplo, fica mais docinha depois de uma geada leve. O mesmo acontece com o espinafre e a alface, que ganham um gosto mais suave. Isso acontece porque o frio faz com que as plantas produzam mais açúcares para se proteger, deixando as folhas mais gostosas. Então, além de ter uma horta bonita, você ainda leva para a mesa alimentos mais nutritivos e cheios de sabor. E não pense que só quem tem quintal pode cultivar no frio. Mesmo quem mora em apartamento pode ter uma mini horta na sacada ou até dentro de casa, perto de uma janela bem iluminada. Salsinha, cebolinha e hortelã são ótimas opções para ambientes internos, pois não precisam de muito espaço e crescem bem mesmo com menos sol. Basta um vaso com furos, terra adubada e regas regulares, sem exageros. Cultivar plantas no frio é uma forma de se conectar com a natureza e trazer um pouco de verde para os dias cinzentos. É também uma maneira de economizar, já que você pode colher seus próprios temperos e verduras em vez de comprar no mercado. E, acima de tudo, é uma atividade relaxante, que ajuda a aliviar o estresse e traz uma sensação de realização. Ver uma semente germinar e crescer, mesmo com o frio lá fora, é uma pequena vitória que enche o coração de alegria. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta que você gosta, arrume um cantinho para ela e dê o primeiro passo. Com um pouco de cuidado e carinho, logo você terá uma horta ou jardim cheio de vida, mesmo nos dias mais frios do ano. E o melhor, você vai descobrir que cultivar no inverno pode ser tão gratificante quanto na primavera. Afinal, a natureza sempre encontra um jeito de florescer, não importa a estação. E se você ainda está em dúvida por onde começar, não se preocupe. Algumas plantas são tão resistentes que até quem nunca mexeu com jardinagem consegue cultivá-las. Um bom exemplo é o espinafre. Ele cresce rápido, aguenta temperaturas baixas e ainda dá para colher as folhas aos poucos, conforme você precisa. Basta plantar as sementes em um vaso ou canteiro com terra fofa, regar de leve, sem encharcar, e deixar em um lugar que pegue sol, mesmo que fraco. Em poucas semanas, você já terá folhas fresquinhas para saladas, refogados ou até sucos verdes. Outra opção fácil é a rúcula. Ela é ainda mais resistente que o espinafre e cresce tão rápido que parece mágica. Em menos de um mês, você já pode colher as folhas picantes para comer crua no pão, na pizza ou misturada com outras saladas. E o melhor, se você deixar algumas plantas florescerem, elas vão soltar sementes e nascerão novas mudinhas sozinhas, sem precisar plantar de novo. É como se a própria horta se renovasse. Se você gosta de temperos, a salsinha e a cebolinha são ótimas escolhas. Elas não morrem com o frio e continuam crescendo devagar, mesmo quando a geada aparece. Você pode plantá-las em vasinhos pequenos e deixar na cozinha, perto da janela. Assim, sempre que precisar de um tempero fresco, é só cortar um pouquinho. Além de prático, fica lindo ver aqueles verdinhos crescendo enquanto você cozinha. E não pense que só dá para plantar folhas. Alguns legumes também se dão bem no frio, como a cenoura e o rabanete. A cenoura demora um pouco mais para crescer, mas vale a pena esperar. Já o rabanete é o campeão da rapidez. Em menos de um mês, você pode colher aqueles tubérculos crocantes e levemente picantes. É perfeito para quem quer ver resultados rápidos e se animar com a jardinagem. O segredo para o sucesso é não desistir na primeira tentativa. Se uma planta não vingar, experimente outra. Às vezes, o problema é só a quantidade de água, a falta de sol ou até mesmo a terra muito compactada. Com o tempo, você vai pegando o jeito e aprendendo o que cada planta precisa. E não precisa ter um quintal enorme, até uma sacada ou um cantinho na varanda servem. O importante é começar. Cultivar suas próprias plantas no frio é como fazer um pacto com a natureza. Você dá um pouco de cuidado, e ela retribui com cores, sabores e aquela sensação boa de ter criado algo com as próprias mãos. E quando o inverno passar, você vai olhar para suas plantas e pensar, eu consegui. Então, que tal pegar uma semente hoje e dar o primeiro passo? A terra está esperando por você.
E não precisa ser um especialista para começar. Muitas plantas que resistem ao frio são bem fáceis de cuidar, como a couve, que cresce até na geada, ou o alho-poró, que aguenta temperaturas baixas sem reclamar. Até mesmo algumas flores, como as amoras perfeitas, dão um show de cores no inverno e não exigem muito trabalho. Basta regar na medida certa, deixar elas pegarem um pouco de sol e pronto, você já tem um pedacinho de verde mesmo nos dias mais gelados. Outra dica é observar como as plantas se comportam na sua região. Se você mora num lugar onde o inverno é mais rigoroso, pode escolher espécies que já são comuns por lá. Por exemplo, no sul do Brasil, é fácil encontrar hortas com espinafre e rúcula, que crescem bem mesmo com o frio. Já em lugares onde o inverno é mais ameno, dá para arriscar com temperos como alecrim e sálvia, que também não gostam de calor demais. E se você acha que plantar no frio é só para quem tem experiência, está enganado. Até quem nunca colocou a mão na terra pode começar com algo simples, como uma hortinha de ervas em vasos. Manjericão, salsinha e cebolinha são ótimas opções para iniciantes, porque crescem rápido e não precisam de muito espaço. Você pode até plantar num pote de sorvete ou numa garrafa PET cortada, desde que tenha furos para a água escorrer. O mais legal de tudo é que, além de deixar a casa mais bonita, cultivar suas próprias plantas no frio pode render alimentos fresquinhos e cheios de sabor. Imagine colher uma alface crocante ou um punhado de rúcula para a salada, sabendo que foi você quem cuidou delas desde a semente. Ou então preparar um chá com hortelã que você mesmo plantou. É uma satisfação que não tem preço. E não se preocupe se no começo as coisas não saírem perfeitas. Até os jardineiros mais experientes já perderam plantas por regar demais, esquecer de adubar ou deixar no lugar errado. O importante é aprender com os erros e não desanimar. Cada planta que sobrevive ao frio é uma pequena vitória, e com o tempo você vai pegando o jeito. Então, que tal separar um tempinho essa semana para começar? Escolha uma semente, um vaso ou um cantinho do quintal, e dê o primeiro passo. A natureza é generosa e, com um pouco de paciência, logo você vai ver os primeiros brotinhos aparecendo. E quando o inverno chegar, em vez de ver só o frio, você vai ter um motivo a mais para sorrir, suas plantas, crescendo firmes e fortes, mesmo com o vento gelado. E se você ainda está em dúvida por onde começar, aqui vão algumas dicas práticas para não errar. Primeiro, escolha plantas que já são conhecidas por aguentar o frio. Algumas são tão resistentes que até parecem gostar do clima gelado. O alecrim, por exemplo, é uma erva que fica linda e cheirosa o ano todo, mesmo com geadas leves. Já a couve cresce rápido e pode ser colhida aos poucos, como se fosse um supermercado no seu quintal. E se você gosta de flores, as amoras pretas ou as margaridas das neves são ótimas opções, porque dão cor mesmo nos dias mais cinzentos. Outra coisa importante é o lugar onde você vai plantar. Se morar em apartamento, um vaso na sacada ou perto da janela já é suficiente. Só lembre de deixar a planta em um ponto onde pegue sol, mesmo que seja pouco. No caso de casas com quintal, procure um cantinho que não fique encharcado depois da chuva, porque o excesso de água é um dos maiores inimigos das raízes no frio. Uma dica simples é mexer um pouco a terra antes de plantar, para ela ficar mais fofa e drenar melhor. E não precisa gastar muito para começar. Muitas plantas podem ser cultivadas a partir de sementes que você já tem em casa, como as de tomate ou pimentão, que às vezes brotam sozinhas na composteira. Ou então, peça uma mudinha para um vizinho ou parente que já tenha jardim. A maioria das pessoas adora compartilhar e ainda dá dicas de como cuidar. Até mesmo aquelas ervas que compramos no mercado, como a hortelã ou o manjericão, podem ser replantadas em um copo com água até criarem raízes. O segredo mesmo é observar. Veja como a planta reage ao frio. Se as folhas ficarem amareladas, pode ser sinal de que está muito úmido. Se murcharem, talvez precise de mais água ou de um pouco de sombra. Não existe uma receita exata, porque cada lugar tem seu próprio clima e cada planta tem seu jeito. Mas com o tempo, você vai perceber os sinais e saber o que fazer. E não se esqueça, plantar no frio é como fazer um amigo novo. No começo, pode parecer que não vai dar certo, mas com cuidado e atenção, logo vocês vão se entender.
Quando menos esperar, vai estar colhendo alfaces crocantes para a salada, temperando a comida com ervas frescas ou até mesmo colhendo flores para enfeitar a mesa. E o melhor de tudo é saber que, mesmo nos dias mais gelados, você tem um pedacinho de vida crescendo ao seu lado. Isso aquece o coração de um jeito que nenhum casaco consegue.